Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um nesse dia. Hoje o Senhor nos deu mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo em nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo todo, Ele nos deu essa oportunidade. Nós fomos privilegiados para estarmos hoje aqui, podendo aprender um pouco mais da sua palavra. E nesse momento, vamos orar, agradecendo a Deus por este dia. Nós já vamos colocar também pedidos de oração que nos foi feito na semana passada. Clamar que o Senhor esteja ali, curando a vida daqueles que necessitam. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Queremos Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, pois o Senhor tem derramado bênçãos sem medidas sobre nós. Obrigado, Senhor, pois a cada dia o Senhor tem nos guardado e, como falamos, apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue conosco a cada dia, que possamos ter o desejo de estar na Tua presença, apesar, ó Pai, de estarmos distantes uns dos outros, mas tenhamos o desejo de estar na Tua presença e em comunhão, ó Pai, com os irmãos e com o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos colocar em Tuas mãos a vida da Tua igreja, Senhor. Só esteja sustentando ela a cada dia. Te peço por cada um dos irmãos, Senhor. Guarde, proteja cada um neste momento que está nos assistindo, Senhor. O Senhor esteja abençoando e guardando e livrando de todo o mal. E todos aqueles que estão necessitando, ó Deus, de um milagre na vida deles. Que o Senhor estenda a Tua mão, seja devido a problemas de saúde, a problemas financeiros, familiares. Senhor, estenda as Tuas mãos sobre cada um. E neste momento em especial, Senhor, eu coloco a vida do Senhor Gilson em Tuas mãos. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, dando a ele paz, que ele esteja se recuperando, ó Pai, dessa cirurgia que ele fez na perna. Senhor, estenda as mãos também ali sobre os seus familiares, ó Pai, sobre a sua esposa, os seus filhos. Estenda a mão sobre cada um, dando paz e tranquilidade e força, Senhor, para continuar, não desistirem jamais. Em nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor fique com cada um de nós e que Teu Espírito Santo neste momento também esteja agindo em nossos corações, em nossas mentes, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. E é em nome, ó Pai, do Senhor Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Hoje, meus queridos, nós vamos para a última lição do livro de Efésios. Vamos estudar os capítulos 5 e 6. E o título da nossa lição de hoje é A Conduta do Crente no Mundo. A Conduta do Crente no Mundo. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Compreender que mostramos a nossa fé pela nossa maneira de viver, refletir sobre os deveres da conduta cristã no mundo de relativismo ético e modernismo de ideias. E o nosso texto áureo encontra-se em Efésios 5, os versículos 15 e 16. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Muitas vezes ouvimos a seguinte frase: fulano de tal não parece ser cristão. Quais são as razões pelas quais ouvimos tal frase?
Então, meus queridos, necessitamos ter cuidado com o nosso comprometimento diante do mundo, pois é na conduta do dia a dia que mostramos quem realmente nós somos. Estamos neste mundo, somos deste mundo, mas não estamos aqui como pertencentes dele, mas para sermos influentes, nós temos que ter influência sobre esse mundo que vivemos. É neste mundo que devemos exercer a nossa esperança. É com o mundo que temos compromisso de valores. É neste mundo que temos que ser sal e luz. O compromisso, portanto, com os valores do reino e o fato de sermos cidadãos dos céus e embaixadores de Cristo nos leva a uma reflexão e compromisso com o nosso andar aqui. Andar na contramão pode parecer algo estranho às normas, mas a vida cristã é exatamente isto. Precisamos viver na contramão do mundo. Devemos nadar contra essas correntezas que o mundo tem trazido até nós. E isto tudo é possível diante dos conselhos de Paulo. E o nosso primeiro ponto de hoje encontra-se em Efésios 5:1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. E o nosso ponto é a conduta do crente no mundo. Tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizer. Um conhecimento sólido quanto ao amor de Deus e ao lugar de cada um na família de Deus incentiva o sacrifício necessário para a vida cristã. Ser imitadores de Deus significa se abnegar das coisas que não têm valores cristãos. Imitar Deus deve ser o ideal de nossa vida. Tirar Deus da nossa vida é o mesmo que tirar o ar que respiramos, é tirar o sangue de nossas veias e artérias, é tirar a nossa própria vida. Imitar significa fazer uma cópia. Temos que copiar Deus em nossa vida. Sempre copiar Deus nos seus atributos, não nos atributos naturais, como nós veremos daqui a pouco. Conhecer Deus nas Escrituras é fazer com que este conhecimento se torne real em nossa vida. E agora vem a pergunta para nós refletirmos. Mas como podemos imitar Deus? Não podemos imitar Deus em seus atributos naturais, mas podemos imitá-lo em seus atributos morais, que são os atributos comunicáveis de Deus. Nós podemos imitá-lo na justiça, no amor, na verdade e na bondade. Se nós fizermos isso, realmente nós estamos imitando a Deus. Se nós agirmos com justiça, praticarmos o amor, praticarmos a verdade e a bondade, nós estamos imitando a Cristo. E o nosso próximo ponto, a conduta do crente no mundo tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Efésios 5, 3 e 6. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Banalizar o relacionamento sexual ou
Por outro, idolatrá-lo está em descompasso com a nossa identidade de santos. Uma vez que nós fomos convocados entre a raça humana para portar a imagem restaurada de Deus, podemos aceitar os dons de Deus, sim, inclusive a sexualidade, mas tudo isso com ações de graça e restituí-los ao seu uso apropriado. Mas o que vem a ser pecado? O que é pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus, que ofende o caráter de Deus. E o que tem acontecido atualmente? A tendência tem sido amenizá-lo, tem sido amenizar o pecado. Para alguns, o pecado é resultado de algo ditado por impulsos íntimos e circunstâncias, excluindo assim a responsabilidade de escolha. Já outros focam o prazer, sentir-se bem, não importa o custo e os meios. O hedonismo, que de acordo com a psicologia é a teoria, segundo a qual o comportamento animal ou humano é motivado pelo prazer e pelo de evitar o desprazer. Tudo que te dá prazer é legal, é bom. Não, temos que ter cuidado. Ele tenta de todas as formas e argumentos esvaziar o conceito de pecado. Então, para o hedonismo, não existe pecado. Ensinam que o que é importante é o prazer e não importa se é certo ou errado. O hedonismo é um ensino muito presente na sociedade de hoje. Outra coisa também a respeito da teoria da evolução. O que acontece? Aquilo que a Bíblia chama de pecado, a evolução trata como sendo herança da vida primitiva, da vida animalesca. Podemos sair aí, não precisamos ter a família, não precisamos ter esposa, não. Eu posso sair aí, ter relações com todo mundo. Isso aí está no sangue primitivo que vem dos meus ancestrais. Está errado. Isso aí, viver uma vida animalesca, é contra os preceitos de Deus. E como cristãos, nós devemos fugir de tudo isso daí. E nós vamos para o nosso próximo ponto. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar. E o nosso texto encontra-se em Efésios 5, 22 e 25, e depois no capítulo 6, versículos 1 e o versículo 2. Então vamos ler. Esposa, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. A família é a vitrine da nossa fé. É na família que de fato vivemos a autenticidade da nossa vida. É na família que somos conhecidos. Não há como camuflar o que nós somos dentro da família. É no relacionamento familiar que evidenciamos o nosso caráter. Não há máscaras em família. E Paulo nos ensina um relacionamento totalmente
no amor. Muitos falam questões, é difícil a minha família. Como que eu vou evangelizá-los? Porque eles vai e cutucam na minha ferida. Eles sabem quem eu sou. Então, é na família mesmo que devemos ser exemplos, porque é a família que nos conhece. A família conhece cada defeitinho nosso. A conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar. Não adianta eu querer tratar bem as pessoas de fora, mas dentro da nossa casa tornamos ela um lugar terrível, um lugar de desprezo. Temos que ter cuidado com isso. É perigoso demais. E Paulo ensina um relacionamento familiar totalmente baseado no amor. Completamente baseado no amor. E agora vem a pergunta: o que está facilitando ou impedindo o exercício desses papéis nos lares de hoje? O que tem impedido de termos um relacionamento familiar totalmente baseado no amor? Aí, como nós lemos, Paulo fala: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e Ele mesmo entregou a vida por ela. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Quando fala sujeitar, não é ser uma escrava, de maneira nenhuma ser uma escrava. Submissão não é escravidão, submissão é respeito, assim como o marido também, porque a partir do momento que o marido ama a sua esposa, que é capaz de entregar a sua própria vida pela sua esposa, ele também não terá esse sentimento de querer fazer dela uma escrava, não. Mas juntos eles estarão sempre unidos, buscando um relacionamento sadio. E agora eu faço mais 3 perguntas para cada um refletir. Qual o papel que exerço na minha família? Qual o papel que eu exerço dentro da minha família? Como este papel está sendo exercido por mim? Numa escala de 1 a 10, qual seria a minha nota na execução deste papel? Então, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado. Neste mundo que nós vivemos atualmente, o que nós temos visto nas famílias? Famílias sendo destruídas, pai matando mãe, mãe matando pai, filhos matando os pais, pais matando os filhos. Que coisa triste! Está perdendo sentido a vida. Por isso, e para muitos, isso tem se tornado normal. Acontece, fica, do jeito que nós estamos hoje, isso aí é normal. Marido matar esposa, esposa matar marido, não faz diferença mais hoje não. Nós devemos ir na contramão de tudo isso que o mundo tem colocado nas nossas vidas. Nós temos que ser sal e luz, temos que ser diferentes, mostrar o amor que vem de Deus através de todos, começando pela nossa família. E vamos para o nosso próximo ponto. A conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Efésios 5, apenas a parte B do versículo 18.
Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em vez disso, sejam cheios do Espírito de Deus. Enquanto o selo do Espírito é a iniciação na vida cristã e, portanto, ele não se repete, o encher-se do Espírito pertence à vida inteira. Esse encher-se não apenas se repete, mas deve ser continuamente buscado. Devemos sempre buscar nos encher do Espírito, diferente do selo, quando você foi selado como filho de Deus, como servo de Deus. Esse selo não tem como voltar atrás, não. Você não pode ser selado novamente. Mas, diferente disso, o encher do Espírito, a cada dia, nós temos que nos encher do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos transbordar deste Espírito. E vamos fazer algumas comparações. Numa passagem paralela lá em Colossenses, Paulo diz aos cristãos para deixar a paz de Cristo governar seus corações e permitir que a palavra de Cristo habite ricamente neles. Colossenses 3, de 15 e 16. Então, quem está cheio do Espírito está cheio da sua palavra também. Quem está cheio do Espírito está cheio de Cristo, está cheio da sua palavra. A vida cristã, de maneira nenhuma, ela não pode ser vivida com sequidão espiritual. Também é perceptível que a vida do crente neste mundo se torna ineficaz sem a ação do Espírito Santo em nós. O grande desafio não é entender se temos o Espírito Santo, mas o desafio é se de fato o Espírito Santo nos tem. Vivemos cercados por este mundo mau, como nós já falamos, cruel, tenebroso, cujos princípios e valores vão se perdendo numa velocidade incontrolada. E vamos a mais algumas reflexões. Somente uma vida de enchimento do Espírito nos habilita e qualifica para vivermos com os valores do reino. Você concorda com isso ou você discorda? Se a gente ter uma vida de enchimento do Espírito nos habilita, nos qualifica para vivermos com os valores do reino, você discorda ou não disso? Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que você diria? Quais textos bíblicos você usaria? Reflita sobre isso. E vamos para o nosso próximo ponto. A conduta do crente no mundo é vitoriosa, porque temos a armadura de Deus. Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. E quais são as implicações para a nossa vida dessa armadura de Deus? Qual é o significado de cada peça dessa armadura de Deus? O cinto que fala é a verdade, ela que nos dá firmeza e segurança. Fala da couraça, é a justiça. Essa couraça, essa justiça, é a proteção do servo de Deus. Seus calçados são a preparação do Evangelho da paz. Que significa que nós somos mensageiros da paz de Cristo. O escudo é a fé. Nós somos protegidos pela fé. O capacete é a salvação. Proteção à cabeça
é a mente. A espada é a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo. Ninguém pode ir para a batalha sem a palavra de Deus. E atualmente, como nós temos visto no nosso mundo, nessa pandemia que está acontecendo, muitos crentes achando que são blindados. Ter toda essa armadura de Deus não significa que você é blindado contra esse vírus de maneira nenhuma. Crente, cristão, pode sim ser acometido por esse vírus, por essa doença que tem matado tantas pessoas. Só no Brasil já foram mais de 35 vidas ceifadas por esse vírus. Mais de 35 mil pessoas perderam a vida somente no Brasil. Se formos contar no mundo, serão milhares mais ainda. Quase milhões de pessoas morreram. Então, não fica nessa, eu sou blindado, isso aí não vai me pegar. Se você não tiver cuidado, se você não se prevenir, com certeza você vai ser acometido. Fala, não, mas doença, problemas não é coisa de crente. Se for assim, meus queridos, vamos pegar a nossa Bíblia, arrancar o livro de Jó. Um homem que era íntegro, um homem que dedicava a sua vida a Deus. Ele foi acometido de várias coisas ruins. No entanto, em momento nenhum, ele deixou de seguir a Deus. Ele blasfemou contra Deus. Em momento nenhum, ele fez isso. Então, não é porque você tem a couraça de Deus, a armadura de Deus, você é blindado. Não. Tome cuidado. Previna-se para que este mal não atinja você, não atinja a sua família. Confiança em Deus forma com que cada peça dessa armadura se torne eficaz. E como viver a conduta do reino de Deus neste mundo tenebroso e mau? Ficando bem firmes às estacas dos nossos princípios que não podem ser removidos, colocando como ideal de vida e projeto de vida ser imitador de Deus, valorizando e proclamando a família como instituição divina e por isso precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra. Então, meus queridos, vamos clamar a Deus que nos dê força para continuarmos firmes e tendo uma conduta do reino de Deus como servos de Deus neste mundo, andarmos na contramão de todas essas coisas erradas que o mundo tem colocado, tem nos obrigar, né, a fazer. Nós temos que ir na contramão de tudo isso. Então vamos orar, agradecendo a Deus, o Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos te agradecer, pois o Senhor tem nos dado força para irmos na contramão desse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, ó Pai, para que possamos sempre buscar ao Senhor e sermos exemplos onde quer que nós formos. Em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor continue conosco, ó Deus, que a cada dia possamos viver esta salvação
em nossas vidas, esse milagre que o Senhor tem feito a cada dia em nossas vidas. Em nome de Jesus, e nós clamamos mais uma vez, ó Pai, que o Senhor esteja trazendo cura para o nosso mundo, ó Pai, principalmente diante dessa pandemia. Senhor, oriente a cada um para que possam encontrar, ó Deus, a vacina contra esse mal, medicamentos. Esteja guardando cada um dos pesquisadores, Senhor, que estão lutando para conseguir encontrar, ó Pai, uma solução para acabar com esse vírus. Em nome de Jesus, seja com aquelas pessoas que estão acamadas, meu Pai. Esteja guardando cada uma delas ali, Senhor, sustentando, ó Pai, restaurando a saúde. E também fica, ó Deus, com as famílias que perderam um ente querido, seja por causa dessa doença, seja qual for, ó Pai, o problema. Senhor, estenda as tuas mãos sobre cada um, console e conforte. E mais uma vez, eu coloco em tuas mãos a vida do Gilson, Senhor. Esteja ali com ele, restaurando a sua saúde. Te pedimos também, ó Pai, pela mãe da nossa colega de trabalho, nossa amiga, nossa irmã Rita, Senhor. Esteja ali com ela, já é uma pessoa de idade, Senhor, uma pessoa frágil, teve que passar por uma cirurgia. Senhor, que o Senhor continue restaurando a sua saúde e a sua vida. Dê forças a cada um dos filhos, em especial a Rita, que cuida dela ali, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre ela, ó Pai, e dê paz e tranquilidade a cada um. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor fique conosco, nos orientando e nos guardando. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Então, meus queridos, que o Senhor nos dê um dia abençoado na presença dEle. Que o Senhor guarde cada um durante toda essa semana, no seu trabalho, no seu lar, onde você colocar a planta dos seus pés, você esteja abençoando aquele lugar ali, todas as pessoas que ali estiverem. Se você está em casa, trabalhando em casa, que você seja uma bênção também nessas reuniões online, seja no seu trabalho online, que você seja uma bênção onde quer que você vá. E me despeço de vocês hoje com duas bênçãos. A primeira é a bênção que Paulo deu aos Efésios, capítulo 6, versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós sempre fazemos nas nossas aulas, eu me despeço de vocês com a bênção que o Senhor deu a Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.